Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para mais uma aula de História do sexto ano, aula de número 27, referentes às páginas 6 a 9 da apostila Somos, volume 5. O tema de nossa aula hoje será Da Monarquia à República. O conteúdo de nossa aula será diferentes formas de organização política entre os romanos, conflitos entre plebeus e patrícios e a importância da lei das 12 tábuas. Os objetivos são comparar as diferentes formas de organização política entre os romanos, exemplificar os conflitos entre plebeus e patrícios na sociedade romana e reconhecer a importância da lei das 12 tábuas. Bem, como falamos na aula anterior, as transformações políticas ao longo da história, a sociedade romana permite exemplificar muito bem essas diferentes formas de organização política no decorrer do tempo. Por quê? Porque lá no início do povoamento da Península Itálica, Roma ainda era uma aldeia, sem unificação política. Só posteriormente, essas aldeias vão ser unificadas em uma cidade-estado. Lembra? Com a chegada dos etruscos, que fizeram com que os sabinos e latinos se unissem e fundassem uma fortificação. É aí que tem o início da unificação de Roma. Assim, a região passou a ser governada por um rei. Ou seja, virou uma monarquia. Mas em 509, essa monarquia, esse rei, vai ser derrubado e no local virá uma república, que nós vamos explicar hoje o que significa. Mas a república vai também chegar ao seu fim no ano de 27 a.C., onde Roma se tornará um império. Então, Roma passou por diversas formas de política no decorrer da sua história. Vamos começar então falando da monarquia romana. Monarquia romana, que tem seu início no ano de 753 a.C. e foi até 509 a.C. Bem, o período monárquico não tem muitas informações historicamente exatas sobre ela. Os dados que nós conhecemos são obtidos através de interpretação de lendas, que contam os principais acontecimentos durante os 7 reinados dessa época monárquica. Segundo a tradição, Roma teria sido governada por 7 reis. Os 4 primeiros são lendários, foram governados por latinos e sabinos. E os 3 últimos são mais históricos, foram governados pelos etruscos. Vamos falar um pouquinho de cada um desses reis. Rômulo teria sido fundador, o Numa Pompílio ele vai organizar o culto religioso, o Túlio Hostílio ele vai destruir o reino de Alba Longa, o Anco Márcio ele vai construir o porto e a ponte sobre o rio Tibre. Aí começa o governo dos etruscos. Tarquínio Prisco ele vai fazer uma política de construção de grandes obras públicas. O Sérvio Túlio ele vai consolidar as instituições políticas e militares, permitindo aos plebeus o acesso ao serviço militar. E Tarquínio o Soberbo, o último rei, ele vai edificar o templo de Júpiter e o sistema de esgoto em Roma. Bem, vamos ver como funcionava a monarquia romana. A monarquia, então, é governada por um rei. Esse rei, ele centralizava vários poderes em sua pessoa, tanto o poder político, o religioso, o jurídico e o militar.
mas ele era aconselhado por um grupo de pessoas mais velhas, né? Um conselho de anciãos que faziam parte da aristocracia patrícia. Esses senadores fiscalizavam o rei e elaboravam leis. E uma outra instituição era a Assembleia, que eram uns cidadãos que votavam essas leis criadas pelo Senado. Portanto, em 509, o último rei, Tarquínio Soberbo, ele vai ser deposto por um grupo de aristocratas e vai ser expulso de Roma e vai acabar a monarquia. De acordo com as lendas, a revolta desses aristocratas contra o Tarquínio começou porque o filho do Tarquínio, o príncipe Sexto Tarquínio, violentou a casta Lucrécia, filha de um influente aristocrata. Através de uma análise mais aprofundada dos relatos históricos, a gente sabe hoje que o Tarquínio teria sido a queda do Tarquínio teria sido provocada pela sua aproximação com as camadas populares, o que teria provocado a reação do patriciado. Mas quem que era patrício e quem que era plebeu? Vamos ver então como era a sociedade romana. A sociedade romana era dominada pelos patrícios. Eram a minoria da população, porém os mais poderosos. Era o grupo que detinha o maior poder, formado por grandes proprietários de terras, e os patrícios acreditavam descender lá do Rômulo, o fundador de Roma. Bem, a maioria da população, no período monárquico, eram os plebeus. Os plebeus, eles eram livres e compostos de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terras. Mas eles não podiam se casar com patrícios, ou seja, um plebeu não podia se casar com uma patrícia, e nem exercer cargos públicos ou cargos religiosos. Isso só competia aos patrícios. Mas os plebeus tinham que servir o exército, ou seja, nas guerras, os dois grupos lutavam juntos, mas para governar a cidade, só os patrícios podiam. Bem, vocês vão ver que isso vai trazer um racha entre plebeus e patrícios no futuro, né? Outro grupo eram os clientes, em geral ex-escravos ou estrangeiros que dependiam do dinheiro dos patrícios, ou seja, dos serviços que os patrícios lhes davam. E os escravos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a escravidão lá na Roma Antiga. Escravo, nesse momento, não era a escravidão como ocorreu aqui no Brasil, que teve a ver com a vinda de africanos para cá através do tráfico negreiro, né? E tem a ver também com a cor da pele, a escravidão que ocorreu no Brasil. Aqui, nesse momento, escravidão não tinha nada a ver com cor da pele. Escravos, nessa época, eram prisioneiros de guerra ou detentores de dívidas, né? Se você perdesse uma guerra, você se tornava escravo. E se você devesse e não pagasse, acabava se tornando escravo também, escravo por dívida. Então, a escravidão aqui não tem nada a ver com a escravidão moderna que ocorreu no Brasil, tá bom? Esses escravos, eles vão ser usados nos trabalhos pesados. Seus donos tinham poder de vida e morte sobre eles. Porém, na monarquia, a escravidão ainda é pequena. Mas no período republicano, como nós vamos ver na próxima aula, a quantidade de escravos vai crescer muito mesmo com as guerras. Vamos falar então um pouco sobre a República. República
o governo republicano que iniciou com a queda de Tarquínio, né, que nós falamos, em 509 a.C. e durou até 27 a.C., ou seja, quase 500 anos do período republicano. Mas o que é uma república, né? Hoje o Brasil se chama República Federativa, né? O Brasil é uma república. Mas o que significa isso? É uma palavra de origem latina que significa coisa do povo. Res publica, coisa pública. Ou seja, o povo vota em magistrados que governam para ele, povo. Ou seja, o governo é votado pelo povo e esse governo vai trabalhar para o povo, tá? No entanto, em Roma, nesse momento, essas instituições políticas republicanas eram controladas por quem? Pelos patrícios, o que tornava esse modelo republicano um modelo político essencialmente aristocrático, ou seja, apenas uma minoria de nobres patrícios acabavam dominando toda a política republicana, toda coisa pública. Vamos ver como funcionava a República Romana. O órgão máximo era o Senado. O Senado formado por 300 senadores que faziam as leis e tinham poder sobre todos os magistrados. Os magistrados eram quem governava realmente, era quem administrava a cidade. E como se chegava a ser um magistrado? Através do voto popular. Mas lembre-se que esse povo era uma minoria de patrícios e plebeus. No início, patrícios, depois vai aumentar para os plebeus. Nós temos então as assembleias que votam. A Assembleia Curiata, que antes, no período monárquico, era religiosa, né? E aqui no período republicano não vai ter muita força, né? Essa é a Assembleia Curiata, mais ligada à religiosidade. E a Assembleia das Tribos, Roma era dividida em 34 tribos, sendo 4 urbana e 30 rural. Essa Assembleia votava nos questores, esses magistrados questores cuidavam do dinheiro público e também votavam nos edis. Os edis eles cuidavam dos edifícios públicos. Já a Assembleia Centuriata, e aqui uma centúria está ligada a um batalhão do exército. Eram 98 batalhões de patrícios e 95 batalhões de plebeus. Cada batalhão possuía quase 100 homens. Então, eram mais de 9.000 pessoas votando nesses magistrados aqui. Os cônsules, que eram em número de 2, que era quem administrava a cidade realmente. E quando Roma estava em guerra, um desses cônsules se tornava o ditador por 6 meses. As centúrias também votavam nos pretores, que faziam a justiça de Roma, e nos censores. Quem eram os censores? Era quem fazia o recenseamento da cidade. Era quem sabia quem possuía dinheiro suficiente para se tornar um soldado, já que cada um comprava suas próprias armas, né? E depois, posteriormente, com algumas conquistas sociais, vai nascer a Assembleia da Plebe, que vai poder votar também nos edis da plebe e nos tribunos da plebe. E os tribunos da plebe vão ter no futuro direito de veto sobre aquelas leis que fossem contra os plebeus. Mas isso vai ser uma conquista futura.
Vamos ver o porquê. Porque vai criar um conflito de classes sociais entre patrícios e plebeus. Vamos ver por que ocorreu esse choque entre essas duas classes sociais. A marginalização política em que os plebeus estavam submetidos durante a monarquia continuou durante a República. Como consequência, os plebeus sofreram sérias discriminações. Por ocasião das guerras, por exemplo, a plebe recebia sempre uma parte menor dos espólios, distribuídos proporcionalmente em função do equipamento militar que ele carregava. Ou seja, se um patrício colocasse vários homens no batalhão, enquanto o plebeu só era ele mesmo o soldado, então quer dizer que o patrício receberia mais espólio de guerra do que o plebeu. Então o plebeu sempre ficava perdendo nessas conquistas de guerras. Outras vezes, os plebeus eram obrigados a contrair empréstimos para pagar impostos. Só que os juros sempre aumentavam as dívidas, até o ponto em que o plebeu não conseguia mais pagar o débito. E quem não paga, o que acontece com essa pessoa? Vira escravo por dívida. Lembra disso? Como quem julgava esses casos era sempre magistrados patrícios e com base em leis orais, ou seja, não existiam leis escritas ainda. Então, os patrícios usavam sua eloquência, seu conhecimento, para sempre sair ganhando nessas causas. Os devedores, então, terminavam sendo escravizados por dívidas. Com isso, o poder sempre estava na mão de quem? Dos patrícios, que controlavam o Senado, as assembleias e as magistraturas, o que vai levar os plebeus a lutarem por conquistas de direitos políticos, jurídicos, civis e religiosos. Vamos ver o que os plebeus conquistaram, então, durante o período republicano. Bem, pessoal, olha aqui. Essas leis que eu estou falando para vocês, elas foram lutas que duraram muitos anos, tá? Foram conquistas sociais que tiveram mais de 200, 300 anos de história, tá bom? Então, vamos falar sobre essas conquistas sociais e políticas dos plebeus. Os plebeus, eles vão conquistar em 494 a instituição do Tribunato da Plebe. Ou seja, o tribuno da plebe era um magistrado plebeu que atuava em defesa dos direitos e interesses da plebe, junto ao Senado. Em 450 a.C., ocorre a Lei das 12 Tábuas. Vai ser o primeiro código de direito escrito em Roma. Ou seja, agora os patrícios vão ter que cumprir as leis que estão escritas, e não aquelas que vinham oralmente, que tinha apenas de forma oral. Em 445 a.C., vai haver o direito de um plebeu se casar com um patrício. Essa lei se chama Lei Canuleia. Ou seja, agora um plebeu ele pode se casar com uma patrícia ou uma plebeia pode se casar com um patrício. Vai ter consequências isso, hein? Por quê? Porque o plebeu, quando se casa com um patrício, ele também acaba levando o sobrenome desse patrício. Ou seja, o plebeu se torna agora um nobre e rico. Em 366 a.C., os plebeus adquiriam o direito de receber as terras conquistadas. Em 326 a.C.,
vai ocorrer a abolição da escravidão por dívidas. Ou seja, o plebeu que devia agora não se torna mais escravo. Em 300 a.C., os plebeus vão ganhar acesso a todos os cargos públicos, tanto políticos quanto religiosos. Ou seja, os plebeus agora podem se tornar magistrados de Roma. Cargos que eram apenas dos patrícios, lembra? E em 287 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas pelo tribuno da plebe, passam a ter força de lei. Ou seja, os tribunos da plebe também podem fazer leis, como os senadores. Mas o resultado de tudo isso, de todas essas conquistas? Houve igualdade para os plebeus com os patrícios? Vamos ver. O resultado dessa luta de classes em Roma foram benéficos, sobretudo para a camada rica da plebe, os grandes comerciantes, que através dos casamentos, lembra? Os casamentos dos plebeus com os patrícios, eles podiam agora unir-se a famílias patrícias. As famílias mais representativas dessa nova aristocracia, cujo poder era baseado na riqueza e não mais no nascimento, passam a ocupar, por várias gerações, os mais altos cargos da República. Tornaram-se cônsules, pretores, censores, etc. Mas e a parte pobre da plebe? Em sua maioria, camponeses e artesãos. Embora tivesse alargado espaço de manobra política, permaneceu pobre e espoliada. Ou seja, essa igualdade para os plebeus pobres era uma ficção. Na verdade, nunca ocupariam altos postos da administração do Estado. Eles conseguiram alguma coisa? Abolir a escravidão por dívida e aprovar leis que proibisse converter romanos em escravos. A plebe pobre viu-se ameaçada pelo crescimento da importação de escravos estrangeiros, devido às guerras de conquista. A escravidão, empregada em larga escala nas grandes propriedades agrárias e nas oficinas artesanais, expulsava o pequeno agricultor de sua terra e desvalorizava o trabalho manual, aviltando. Ou seja, o plebeu está perdendo espaço para o escravo. Quem vai pagar um plebeu, sendo que pode ter um escravo de graça? Então, o plebeu passa a ficar sem emprego e sem renda. A luta dos camponeses para a melhor distribuição das terras públicas encontrou oposição por parte da aristocracia patrícia, que cada vez mais ampliava seus domínios territoriais. Essa grave situação vai desembocar no quê? Em guerra civil dentro de Roma, né? Bem, por hoje é só. A gente vai falar sobre as atividades da semana. Vocês vão fazer na apostila a seção para organizar as ideias, a questão 2 da página 22 e 23. E no caderno vocês vão responder a essa questão. A história de Roma foi marcada por conflitos entre patrícios e plebeus, o que expressava as desigualdades sociais que existiam na sociedade romana. Nesse contexto, explique por que eu vou resolver essa palavra aqui. Porque os plebeus lutaram pela compilação das leis romanas por escrito. Ou seja, por que os plebeus lutaram pela compilação das leis por escrito, né? Por que eles queriam? A lei das 12 tábuas foi importante, ok? Eu vou arrumar certinho essa questão durante as aulas e passo para vocês, ok? Um abraço.